Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto. Hoje um Casual Crypto especial, né? Como vocês podem ver, a gente está aqui num local um pouquinho diferente, é um outro cenário do nosso escritório, mas a gente quis deixar aqui com a parte do vidro atrás, para vocês poderem ver toda a interação que está rolando lá no Happy Hour da imersão, né? Para quem não sabe, hoje é a estreia da nossa imersão fundamentalista avançada, né? Onde a gente vai passar ali um final de semana inteiro aqui, né? Todo mundo aqui, todos os analistas da casa, falando sobre análise fundamentalista, né? O Casta vai ficar aí com a gente, Carlos, todo mundo aqui. E hoje, aqui no Casual Crypto, a gente quer falar um pouquinho sobre um tema que tá bombando aí, né? Bombando, que é inteligência artificial. Então, assim, cara, inteligência artificial não é segredo para ninguém aí, tem muita coisa rolando, desde chat GPT até aquelas IAs que constroem obra de arte e tudo mais. E agora inventaram que esse negócio tem a ver com cripto, né? Então, hoje o que a gente quer, o que a gente está se propondo a fazer nesse podcast? É trazer se realmente há necessidade da inteligência artificial ser cripto e se realmente inteligência artificial é algo que é interessante e tem usabilidade mesmo. Certo, Casta? Certo, mano. Perfeito. E a parte de soprar as gemas, não vai ter? Vai ter também. E a gente, né, vamos explicar um pouquinho sobre inteligência artificial, como que isso interage com cripto, e sempre tem que ter a parte de falar sobre as moedinhas favoritas da galera, porque a gente vê que tá rolando um hype muito grande hoje em dia, né, sobre as moedas com inteligência artificial, que nem rolou, né, com o metaverso, que nem rolou com tantas outros hypes que a gente viu por aí. Então a gente vai falar sobre 5 moedas que a gente separou aqui, mas eu já vou falar quais são elas. Primeiro eu queria começar então, né, Casta, você que já tem experiência, né, em todo esse esquema de inteligência artificial, falando um pouquinho, né, dando um passo atrás, falando qual que é a história da inteligência artificial, de onde isso surgiu, o que que isso é, o que que isso significa quando a gente fala inteligência artificial. Bom, legal, cara. A inteligência artificial como disciplina, ela é extremamente antiga, tá? Basicamente, desde que a gente começou a ter acesso aos computadores, seres humanos começaram a pensar em jeitos de fazer os computadores se comportarem de forma inteligente, né? E qualquer manobra de programação que você faça para um computador exibir um comportamento inteligente por si só é considerado uma técnica de inteligência artificial. E tem várias estratégias para se fazer inteligência artificial. No meu mestrado eu usei algumas delas, né? Então mexi com isso. Mas o tipo de inteligência artificial que está bem prevalente e que está chamando muito atenção nessas coisas do DALL-E, que você desenha imagem, ou no chat GPT, né, são inteligências artificiais baseadas numa tecnologia chamada de redes neurais, ou de redes neurais de aprendizado profundo, que basicamente é quando você programa o computador para imitar o funcionamento do cérebro humano. Uhum. Então, em vez de você programar para o computador ensinar como ele se desenha, você programa uma série de neurônios no computador e aí você ensina aqueles neurônios a aprender a desenhar. É como se, ao invés de você pode fazer um programa que, por exemplo, ele pega sempre e repete tudo que você faz, né? Ou então coloca uma base de dados com várias perguntas e várias respostas. Ele pega sempre uma pergunta e linka com uma resposta. Ao invés de você ter que pensar em todas essas ao mesmo tempo, você fala só assim, ó, você é um bebê, você é computador, você é um bebê, e conforme eu vou te falando as coisas, você vai aprendendo. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim, cara. A rede neural, né, é um conjunto de neurônios que são programados para se adaptarem a padrões. Então é como se fosse um cérebro em branco, literalmente, o cérebro de um bebê. No começo ele não entende nada, mas aí você começa a expor aquele mini cérebro artificial a padrões, a padrões, a padrões, a padrões, e uma hora ele começa a pegar o jeito da coisa, entendeu? A gente não pode dizer hoje, tá, que é um medo que as pessoas têm, né? Que essas inteligências artificiais, elas não entendem o que elas estão fazendo. Então, elas não são seres sencientes, né? Uhum. Elas são realmente uma resposta de um programa de computador rodando num código, né? Que está ali no HD do computador, está na memória RAM do computador. Então, muito embora elas pareçam emular comportamentos humanos, elas não se enxergam e elas não têm noção de si mesmas como seres vivos, como seres que possuem livre-arbítrio. Uhum. A gente estimula que um dia isso vai acontecer, né? Aí vai ser a revolução das máquinas e tal, é chamado de um evento da singularidade, mas a gente ainda não está nem perto de um momento como esse, entendeu? Uhum. E uma das coisas que eu queria puxar, né, Carlos, beleza, entendemos o que é inteligência artificial, acho que isso é um conceito que está até mais tempo do que a gente imagina, né, na nossa vida.
Mas por que bombou agora, né? O que é esse tal de ChatGPT e o que isso tem a ver com cripto? Vamos lá. Eu acho que faz sentido a gente fazer uma distinção aqui, porque existem alguns tipos de inteligência artificial que elas aprendem com feedbacks de loops que eles dependem de um aprendizado, que não vai ter um ser humano guiando aquela inteligência artificial. E o que eu quero dizer com isso? Que toda inteligência artificial ela só é chamada dessa maneira porque ela tem a capacidade de aprender com os erros dela e melhorar na capacidade de cumprir um determinado objetivo enquanto ela comete os erros no caminho para poder atingir aquele objetivo. E saber diferenciar esse tipo de tecnologia que não depende de feedbacks humanos das que dependem de feedbacks humanos, né? Porque eu poderia, por exemplo, fazer um programa de computador, como muita gente faz, em que eu quero ter o melhor jogador possível para o meu videogame de corrida, né? Aquela sombra que o carrinho sai antes da gente ali na hora de começar. Muitas vezes ela é feita usando uma inteligência artificial que aprende consigo mesmo em vários loopings de aprendizado, mas que eles são feitos pela própria máquina. Então você define um objetivo na própria máquina, que você tem que chegar aqui até esse determinado ponto, e aí ela aprende com isso. Por que a inteligência artificial ela chegou a bombar tanto agora, né? E eu acho que eu tenho duas visões, e aí eu já explico por que liga isso com cripto. Primeiro, é porque agora a gente está vendo inteligências artificiais que elas são muito mais preparadas para poderem aprender com feedbacks que são passados por outros humanos, né? Então, você consegue colocar objetivos ali um pouco mais complexos e ela consegue entender de uma maneira mais integral coisas que antes eram uma linguagem abstrata demais, né? Pelo menos a gente julgava para as máquinas, né? Como textos mais complexos, artigos de Wikipédia, e ela consegue aprender com base nos feedbacks de humanos para passar uma linguagem muito mais humana. Então, isso torna tudo muito mais interessante, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que isso, com o ChatGPT e com outras tecnologias, ficou disponível para o público. Teve até uma thread que um dos caras lá de inteligência artificial da Meta fez no Twitter, que ele era um dos caras que estava falando, o ChatGPT nem é tudo isso, né? E um dos argumentos que ele usou, que ele falou ali, né, que eu até discordo em partes, é que, olha, não é tudo isso porque aqui dentro das grandes empresas de tecnologia a gente já usava, mas agora que está ficando mais claro para o público, né? E aí está trazendo vários desses usos. E eu acho que isso tem a ver com cripto pelo seguinte, a gente teve várias ondas tecnológicas interessantes que foram surgindo nesses últimos anos, mas a última onda tecnológica, eu acho, assim, né, pelo menos na minha percepção e da percepção que eu tenho sobre a percepção das pessoas, que afetou tanto o imaginário da galera e que trouxe uma utilidade prática, tinha sido principalmente mobile, né, ou seja, telefones e as redes sociais. De lá para cá, a gente teve tecnologias, como foi o próprio caso de cripto, por exemplo, que elas prometiam muita coisa, mas elas não deixavam muito claro como que você aplicava isso no seu dia a dia. Sim. E a inteligência artificial agora, ela veio numa onda, né? É até engraçado porque tem o pessoal que fala, nossa, esse pessoal que era especialista em cripto agora virou especialista em inteligência artificial. Depois de ser especialista em games e depois em macroeconomia. Exato. Mas é porque a inteligência artificial ela se encaixa nesse conjunto de ondas, né? Porque agora realmente eu só lembrei de cripto, mas a gente poderia separar umas 4 ou 5 ondas que vieram desde a popularização das redes sociais, e de lá para cá, talvez a inteligência artificial seja a que mais teve um uso prático que você pode usar hoje. E que você não vai estar assim, nessa história de construir uma infraestrutura que você só vai usar daqui a 10 anos. E eu acho que é aí que se encaixa com cripto, né? Em partes, pessoas falando, olha, agora o negócio é ser especialista em inteligência artificial, vou abandonar cripto. E em parte, pessoas de cripto falando, pô, eu acho que é disso que precisava para dar certo, então eu vou jogar aqui dentro. E vocês, tipo assim, eu vou fazer uma provocação e fazer um advogado do diabo aqui. Vocês não acham que às vezes é só, assim, a gente tentar juntar cripto com inteligência artificial? Ele não é simplesmente uma maneira de juntar duas coisas que são comerciais, soam revolucionárias, mas que ninguém entende como uma desculpa de que isso vale muito? Cara, eu acho que é possível e com certeza vai aparecer daqui para frente dezenas de projetos que vão fazer justamente isso. Eu junto blockchain com IA com metaverso e ponto, compre meu token, sacou? Tipo, acabou, né? Tinha um meme agora que era tipo assim, sua empresa está quebrando. Daí tinha duas opções assim para você apertar o botão. Uma era melhorar os processos, reduzir os custos e aumentar as receitas, ou colocar IA do lado do nome. Exatamente, né? Colocar IA do lado do nome. Mas, assim, agora tirando essa galera que vai embarcar no hype, né? A relação da inteligência artificial com o mundo financeiro, essa é muito antiga.
Porque finanças, cara, e especialmente investimento, é um ramo de atividade onde a gente é muito sujeito ao emocional. Aham. Então você vê que a gente estuda, o cara começa assim, né? Sou day trader. Aí ele erra o trade. Aí ele fala, não, agora eu vou fazer um swing trade, né? Porque vai pra semana. Aí o swing trade dá errado. Não, agora eu sou holder. Então a gente vai, pelo emocional e pela descompensação de estar mexendo com dinheiro, a gente não consegue aplicar corretamente as próprias estratégias que a gente define para serem aplicadas. Então a IA, quando ela entra como um investidor ou como um bot, né, um robô que faz operações de trading, ela tem a vantagem de que a regra vai ser aplicada. Então ela não vai se emocionar se o token subir muito, ou ela não vai se decepcionar se o token subir pouco, e ela vai esperar para ver se o token vira, entendeu? Uhum. Então as aplicações de IA para isso são muito antigas no mercado financeiro, já existem em cripto há bastante tempo, só que fora do alcance do ser humano comum, e agora em projetos como alguns que a gente vai comentar mais para frente, começa a chegar essa opção para o ser humano normal, né? Dele, ao invés dele operar Bitcoin, ele coloca o Bitcoin dele na mão de uma IA e essa IA opera, faz compra e venda para ele. Uhum. Então, e assim, pra gente começar a dar nome aos bois, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, né, de maneira prática, né, a gente falar sobre os ativos em si, e a gente vai começar a ver todas as funcionalidades de cripto para a gente entender se existe realmente um caso de uso, né. Eu queria começar pela mais pedida, né, aqui dentro do nosso chat. Antes disso, né, para as 260 pessoas que estão aí escutando a gente, deixem o like, né? A gente traz o tema que vocês querem, a gente só quer em retribuição um mero e gratuito like. É tipo campanha política, né? Mas deixa o like, ajuda muito, o YouTube entrega mais nosso conteúdo, se vocês gostam aí, o cenário tá maneiro. Parabéns para a Rafa aí, nossa produção. Deixem o like, é de graça, se inscrevam no canal. Carlos, Vamos lá. tenta adivinhar qual que é a que mais estão falando aqui nos comentários. Eu acredito que seja S-DAO, não é isso? S-DAO, exatamente. Vamos falar de S-DAO? Eu tenho uma opinião impopular, que eu acho que ela deveria ser a segunda cripto a ser falada. Você tem certeza que quer puxar ela primeiro? Tá bom. Na ordem didática tem uma que aí? talvez dá pra... Dá pra fazer. Quer começar com S-DAO, Então então? vamos começar com esse DAO. Tá Vamos bom, lá. bala aí. tá bom. Atendendo a nação, aos clamores Vamos públicos. ver. Comentem aí agora no chat. Qual que vocês querem que a gente comece? S-DAO ou a GIX, né? Que é a segunda que a gente tem aí. Ou é uma é outra, né, cara? Exatamente. Ó, a Você, gente rapaz. tem muito S-DAO, a GIX, Chopcoin. Essa eu não conheço, sei, não. infelizmente. Cara, a GIX tá ganhando. Ó, tem um FET aqui. A Gix tá Pet. ganhando? Cara, a GIX Vamos tá de ganhando. Agix, então. Eu a não GIX. achei que eu ia ganhar essa. Então Vamos vai, lá. começa aí. Então Agix. começa você Tá com bom, a vamos GIX lá. e depois o Casta puxa S-DAO. Perfeito. O que seria a GIX, né, digamos assim? E eu até separei alguns argumentos, principalmente nas 3 primeiras criptos que a gente vai falar, e né, as primeiras são a GIX e S-DAO, para a gente depois ir debatendo aqui quais são pontos positivos ou pontos negativos dela, tá, pessoal? Mas ela seria basicamente um marketplace para produtos de inteligência artificial e também o provedor de uma certa infraestrutura para se construir inteligências artificiais. O que isso significa? Olha, eu sou um programador e eu quero construir a minha própria inteligência artificial. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na GIX, ela vai me fornecer o que a gente chama de framework, né, fazendo uma analogia assim. Então ela vai me fornecer alguns contratos prontos para eu começar a desenvolver a minha ferramenta. E além disso, ela vai me fornecer um lugar onde eu posso vender essa minha aplicação e os serviços dela para pessoas que estejam interessados, né? Até então não falei nada de cripto, né? Porque o modelo de negócios ainda não chega a tocar cripto até esse ponto da explicação. Mas aí quando que entra cripto? É porque esse conjunto, nessa caixa de ferramentas que a GIX disponibiliza para as pessoas, ele é composto de contratos inteligentes, né? Lá na rede da Ethereum, apesar de que a GIX ela também trabalha muito na rede da Cardano, tá? São as 2 principais redes em que eles estão presentes ali. E esse marketplace, né, essa loja de compra e venda dos produtos feitos com inteligência artificial, usando essa caixa de ferramentas que ela disponibiliza, a moeda desse marketplace é a moeda AGIX, né? Então é dessas 2 maneiras que o projeto ele se conecta com o mundo cripto, né? É pela moeda de compra e venda dos projetos e por esse arcabouço inicial para os programadores começarem a se desenvolver, que é lá na rede da Ethereum. Mas então, basicamente, quanto mais pessoas estão querendo desenvolver soluções de inteligência artificial que tenham a ver com cripto, mais a GIX se valoriza, basicamente? Então, é aí que entra, né, e a gente pode começar a debater se faz sentido ou não esse projeto.
A ideia é que quanto mais demanda por usar o marketplace da Agix, mais a Agix se valorizaria. Tá? Até onde eu vi, a Agix ela só é uma moeda de compra e venda do marketplace. Tá. Né? Então você precisa pagar esses projetos usando a Agix. Isso, então o que você está falando é que a Agix ele me dá as ferramentas necessárias para eu montar um projeto como esse. Por eu montar e listar nesse marketplace, a Agix em tese não se valoriza, mas se o meu projeto tiver demanda, as pessoas vão ter que comprá-lo com a Agix. Exato, então não basta só criar projetos, né, e a caixa de ferramentas que a Agix proporciona para os desenvolvedores ser usada. Você precisa que esses projetos eles sejam demandados pelo público, porque é a demanda por comprá-los que vai fazer com que as pessoas comprem a Agix no mercado para poder acessar esse serviço. Beleza. A ideia seria essa. Então vamos nessa linha, Casta. Como que você vê, então, a demanda pelas coisas que estão sendo construídas dentro da Agix, né? Porque a gente, beleza, as coisas que estão construindo lá dentro, obviamente, vão ter a ver com inteligência artificial e com ativações em cripto. O quanto isso ainda já existe uma demanda real, o quanto a gente tem uma expectativa de no futuro ter algo assim, ou é um negócio, tipo assim, muito skate voador, só vai rolar em 2050, tipo uma parada assim? Cara, essa é uma pergunta que tem várias vertentes de se abordá-la, né? Uhum. A primeira é a seguinte, né? A gente agora está vivendo um hype. Então a gente está num momento onde o mercado foi tomado por uma narrativa. Isso já aconteceu com narrativa de verão das Layer 1, isso aconteceu com narrativa de verão dos NFTs. Né? Então, no momento, a gente pode falar de fundamentos, a gente pode ver se tem demanda para o token ou não, mas o mercado agora ele não está precificando o fundamento. Tá? O mercado de tokens de IA está precificando a fome especulatória. Cara, dá para fazer muito dinheiro especulando token, tá? Eu não estou falando que o token vai cair, mas a gente está num momento onde esses projetos não estão sendo avaliados corretamente. O mercado está num frenesi. Então a gente não tem a menor noção se esses projetos estão, por exemplo, super precificados ou subprecificados. A gente só vai descobrir isso quando passar o hype, passar a febre, os projetos sérios seguirem adiante e o mercado entrar no modo de busca de preço. Então, não tem nenhum parâmetro do que eu estou falando aqui para dizer se está na hora de comprar ou está na hora de vender a Agix. A poeira tem que baixar, né? A poeira tem que baixar para você ter uma análise fundamentalista mais séria. Tá? Mas dito isso, o token pode continuar decolando, tá? Ou pode afundar. Tá? Isso eu não sei arbitrar isso, tá? Não sei falar do preço de tela do token. Mas eu acho que dentre os projetos de IA, que a gente vai comentar aqui, a Agix certamente é um dos que mais faz sentido. Tá? Ele tem vários projetos no marketplace dele, só que desses vários, somente um se destacou, que é o Singularity DAO, né, o SDAO. Ele é um dos projetos desse ecossistema. Ele mostrou que tem potencial ali, que pode ter demanda, que pode ter atividade de desenvolvimento, só que, o marketplace precisa de tempo. A gente vai ter que entender quais outras soluções de IA vão ser boladas ali dentro. Mas eu acho que é interessante, é bom o token estar atrelado ao caso de uso, né? Não é um token de governança ou um token que não serve para nada. Eu dei uma olhada no tokenomics também, então o token Agix é um token que já tem uma boa distribuição no mercado. Não é aquele token centralizado, que o time coloca 10 tokenzinhos e guarda 1 milhão no bolso. Esquema FTX, né? Não é esquema FTX, é um token bem distribuído, tá? Tem um supply razoável e os caras estão trabalhando. Então é um projeto que, por exemplo, eu vou continuar acompanhando. Eu acho que é um bom projeto para ficar de olho. E eu acho que esse é um ponto da gente puxar também, Carlos, que é o seguinte, o Casta falou, né? Cara, é muito difícil nesse momento de hype a gente saber se um projeto ele tá subprecificado, sobreprecificado e tal. Então, obviamente, né, tem muita gente que fala, putz, aproveita o hype agora, compra qualquer coisa que tem IA, porque uma hora essa festa vai acabar e tudo mais. Por que isso não é uma maneira sustentável de se pensar em investimentos, né? E como que a gente se sente como posicionamento, por exemplo, numa Agix, que eu acho que é o que a maioria das pessoas aí está querendo saber. E só antes, mandar um abraço aí pro Lauro Gripa, que falou que semana que vem tá aqui. Então, semana que vem, sexta-feira, o Lauro vai estar aqui presencialmente. Embaixador da Polkadot, para quem não sabe, então qualquer dúvida sobre Polkadot, ecossistema Polkadot, já vai preparando, que ele provavelmente hoje é o maior especialista de Polkadot que existe hoje aqui no Brasil e vai estar aqui com a gente, nessa mesa aqui para falar com a gente. Um abraço, Lauro. É isso, um abraço pro Lauro. Eu lembro quando eu comecei a fazer alguns vídeos mais técnicos, assim, ele era um dos caras que mais me ajudava, chegava lá nos comentários, a gente ficava um tempão conversando assim no Instagram e me ajudou a evoluir pra caramba, assim, eu acho, como analista, né? Então a gente se vê aí na semana que vem. Mas
né, o que eu acho assim sobre a Gix, né? Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do que a do Casta, eu acho, apesar de que eu entendo que ela pode se reinventar, tá? Tem vários exemplos de empresas que se reinventam e que mudam o modelo de negócios dela radicalmente, como eu acho que talvez a Gix tenha que mudar no futuro para ela ser bem sucedida, né? O próprio caso da Netflix, por exemplo, que começou fazendo aluguel de DVDs e depois ela se reinventou para poder fazer esse aluguel ficar recorrente e depois ela se reinventou para falar, olha, agora a gente vai disponibilizar os vídeos na nossa plataforma e depois que outras plataformas surgiram, elas falaram, agora a gente vai ter o nosso próprio estúdio. Mas para cada Netflix que conseguiu pivotar o modelo de negócio e virar uma coisa totalmente diferente, tiveram várias que morreram no caminho, né? Então, eu hoje não investiria em Agix por conta desses problemas que eu vou apontar e que eu acho que as chances dela são piores do que as chances dela conseguir se reinventar dessa maneira. O que você acha hoje, então, é que a Gix, no momento e na maneira como ela está se posicionando, né, como maneira de negócio, modelo de negócio. Não é sustentável. Ela teria que ter uma mudança ali muito, sei lá, você consegue dar um exemplo, assim, de tipo, mudanças que a Gix poderia fazer para virar algo interessante? Vamos lá, né? Como eu estava dizendo, ela é um marketplace de inteligências artificiais. Eu tendo a achar que inteligências artificiais não são um bom produto para você criar marketplace. Pelo seguinte motivo. O marketplace, ele ganha muita robustez, ele funciona bem como modelo de negócios por conta do efeito rede, que foi o que a Amazon fez, por exemplo. Então a Amazon, que hoje é o maior marketplace do mundo, o maior mercado que você pode comprar tudo, ela começou vendendo livros e depois ela foi expandindo os seus produtos. Só que qual que é a ideia aqui? A Amazon, ela tem muito mais poder de barganha como um marketplace que vai agregar diversos usos, porque em um marketplace você pode comprar várias coisas do que aquele livro sozinho. A Amazon ela tem mais poder de barganha do que um site que vende só um livro, certo? Tem mais efeito rede do que um só livro. Enquanto existem outros negócios que eu acho que eles tendem a criar mais efeito rede do que o próprio marketplace. E aí eles tendem a engolir o marketplace. Então, eu hoje não enxergo um mundo em que a inteligência artificial funcione como um negócio de livros, em que a gente vai ter 1 milhão de inteligências artificiais e todas elas vão dividir o seu poder de barganha entre uma loja grandona que vai dominar elas. Eu tendo a achar que no futuro, né, como outros negócios de tecnologia, a gente vai ter um oligopólio de inteligências artificiais, tá? Obviamente, podem ocorrer várias mudanças, mas hoje, olhando para os negócios que se oligopolizaram, digamos assim, e para os que ficaram independentes, eu acho que ela está mais nesse primeiro grupo. E um exemplo, né, que eu estava pensando quando eu estava refletindo sobre isso foi o do Google e do Yahoo. Porque o Yahoo, no começo, ele era muito parecido com um marketplace de mecanismos de buscas. O Yahoo era uma página que você podia entrar e procurar uma lista em que você ia encontrar as melhores receitas. Uma outra lista em que você ia encontrar as melhores, as melhores dicas de saúde. Sim. E aí era um lugar que você buscava sites diferente da forma como o Google funciona. Conforme o Yahoo ele foi perdendo relevância e o Google começou a surgir com uma outra forma de ser um mecanismo de buscas, o que a estratégia que o Yahoo fez depois que eles negaram comprar o Google quando ele estava pequeno? Foi colocar o Google dentro da plataforma do Yahoo e falou, olha, agora eu vou ser um agregador de mecanismos de busca, né, que esse era o negócio, e eu vou agregar todos eles. Eu vou ter o Google, então qualquer mecanismo de busca que a pessoa quiser usar, ela vai entrar aqui dentro. Só que depois de um tempo, como o mecanismo de busca ele tende a criar um efeito rede maior do que um próprio marketplace, o Google engoliu o Yahoo, as pessoas só entravam no Yahoo para usar o Google e elas podiam acessar o Google sozinhas também. Então, eu vendo as inteligências artificiais que estão na Gix, o que eu pensei? Olha, eu acho que ela pode tentar encontrar algum diferencial usando cripto, se ela conseguir fazer com que a rede despermissionada de cripto ajude essas inteligências a se conectarem entre si. Talvez seja um trunfo que ela consiga no futuro. Ou então focando só em uma delas e pivotando o negócio para se concentrar só em poucas vencedoras. Mas no momento em que eu não vi as propostas que estavam lá se conectando entre si. E eu não acho que no futuro vai tender a existir essa ideia de um lugar só em que você vai agregar várias dezenas de inteligências artificiais para fins diferentes. Eu acho que vão ser algumas poucas que vão oligopolizar, assim como as redes sociais. Você usa algumas poucas, meia dúzia de redes sociais são responsáveis por 99% dos usos e todas as outras não conseguiram efeito rede suficiente. Então acho que o modelo de negócios de ter um marketplace de inteligência artificial, no longo prazo, talvez ele seja ruim para o marketplace. Assim, acho que vai ter que esperar tempo, mas é uma percepção que eu tive.
tive. Isso é uma concepção interessante, né? Se, por exemplo, o IA, né, o Casta, pode ser algo que as pessoas simplesmente vêm de desenvolver in-house, assim mesmo, né? As grandes empresas que podem utilizar IA, né, decidam não utilizar um marketplace, mas, por exemplo, uma Microsoft que queira utilizar isso, em vez de ir num marketplace como a Gix, poderia desenvolver in-house, não? Não, eu não sei, cara. Porque, na verdade, acho que quem usa SDAO não interage diretamente com a Gix, entendeu? Tá. Eu acho então, que... Então deixa eu te interromper rapidinho para a gente entrar em SDAO, né, especificamente. Né? Acho que a gente pode falar de um dos casos de uso que está mais bombando dentro desse marketplace, né? Sim. É como se assim, você pode, por exemplo, usar um site que está hospedado na Amazon. Mas você não usa a Amazon. Você usa o site, né? Eu acho que no final a Gix talvez vá mais para essa linha. Ele é uma base, o cara faz a IA ganha o mundo, só que por acaso a IA usa o Agix ali embaixo. Agora, SDAO, cara. SDAO é um projeto que eu acho mais controverso, porque qual é a proposta do SDAO, né? O SDAO ele é como se fosse uma coleção de robôs investidores inteligentes, né, divididos em ativos e estratégias que são chamados de Dynasets, né, conjuntos dinâmicos. E a premissa em si é simples, tá? Você tem Bitcoin e você é um cara que faz trading, você compra e vende Bitcoin para ganhar lucro. Ao invés de você fazer as compras e as vendas, você põe seus Bitcoins na mão do robô, na mão do Dynaset. O Dynaset opera aquele Bitcoin por você e, teoricamente, ele vai bater você, ele vai bater o mercado e você vai ganhar dinheiro porque colocou o Bitcoin na mão dele. E, historicamente, tá, os robôs da SDAO, da Singularity DAO, eles têm tido uma performance interessante. Né? Eles não estão apanhando para o mercado, eles estão entregando resultados. Você pode ir lá na SDAO, abrir o histórico, e você vai ver que, cara, é uma performance interessante. Possivelmente a IA que está fazendo as operações está acertando algumas coisas. Só que daí a você extrapolar para o sonho dourado de que isso vai dominar o mundo, tem alguns poréns, tá? O primeiro porém é o seguinte, quando você faz investimentos, compra e venda, e você tem lucro, não é só acertar a entrada e a saída. Porque a gente tem isso no imaginário, né? Acertou o fundo, acertou o topo, acabou, é só acertar o fundo e o topo. Mas não é. Porque quando você começa a trabalhar com grandes somas de dinheiro, você tem muita grana para colocar no mercado, não é só acertar e entrar. Porque você pode, quando você opera, você pode mexer no valor de preço de tela, você pode alterar a condição do mercado, operando o mercado. Então, hoje, né, essas Dynasets da SDAO, elas estão numa posição confortável porque elas têm pouco dinheiro preso nelas. Sim. Então, a partir do momento que, digamos, SDAO bomba e você tem, sei lá, tipo, 1 bi ali para ela operar, vai ser diferente. Um mercado pequeno que ainda pode crescer e ficar mais eficiente, né? Mas sim, tem vários aspectos. Assim, o fato de que hoje elas estão dando bons trades não quer dizer que elas vão continuar dando bons trades só porque elas têm um histórico. Se aumentar a grana e se o mercado se tornar mais eficiente, essa IA vai ter que se adaptar. Tanto que assim, os Dynasets, até onde eu sei, eles têm um limite máximo que pode ter. Sim. Eles mesmos sabem que não dá para você pegar dinheiro infinito e colocar na mão do robô, porque vai estragar a estratégia. Deixa só para não ficar muito confuso, né, para as pessoas que a gente está falando de Dynaset, SDAO, Singularity e tal, a Gix, né? O que é o quê, né? Vamos lá, deixa eu tentar fazer um recap. Você tem o Marketplace, que é a Gix. Dentro da Agix você tem um tipo de, um produto, um serviço chamado Singularity DAO, entre vários outros. E que você entra nele, né, entre vários, né, entrou na Agix, você tem Singularity DAO e vários outros produtos. Entrou no produto Singularity DAO, você vai ter uma sequência de Dynasets, que são basicamente fundos de investimento quantitativos. É mais como se fosse um robô de trading automatizado. Beleza. Porque o fundo ele tem gestão, né? Ele tem mais de um portfólio. Ali é um ativo. Você coloca o Bitcoin na mão do robô de Bitcoin e ele vai comprar e vender Bitcoin e dólar. Ele fica só operando ali. Então, dentro do Singularity DAO, você tem Dynasets, né? Ou seja, robôs de trading, cada um específico de uma moeda. Uma moeda e de uma estratégia, mas hoje é basicamente das principais moedas. Você vai ter um Dynaset BTC, um Dynaset Ethereum, um Dynaset... aí por aí vai. Entendi. E aí no futuro você pode ter um Dynaset High Frequency Bitcoin e um Low Frequency Bitcoin, ou se você começa a ter, por exemplo, uma boa plataforma de derivativos e futuros, você pode ter um robô lá que opera futuros, sacou? Tem que ter liquidez, tem que ter velocidade, tem que ter coisas que não estão prontas. Mas ele pode crescer para isso. Agora, qual que é o problema real em si? Que aí eu acho que para mim é o que me deixa bem desanimado com o token SDAO. É que o token SDAO ele não é um token utilitário.
ele não serve para nada, né? Ele só serve para governança. Tá? Então, assim, eu acho o token AGIX muito mais token do que SDAO, porque pelo menos ele tem uma natureza cuja escalabilidade do plataforma de marketplace da AGIX vai escalar a demanda por AGIX de algum jeito. O SDAO não. O SDAO é desatrelado do sucesso. Então, se eu fosse investir em SDAO, eu não compraria o token SDAO. Eu pegaria Bitcoin e colocaria na mão do robô. Não dá na 7. Não dá na 7. Eu tentaria tirar grana com SDAO usando a SDAO e não sentando em cima do token de governança deles. Entendeu? Tá, então basicamente o que acontece hoje na SDAO seria... Deixa eu tentar reformular minha pergunta. A gente sabe que a SDAO é um token de governança, então por isso você acha que não é tão interessante. A gente também sabia que a Uniswap é um token de governança e isso tem, obviamente, pontos negativos sobre isso. Só que a gente sempre falou que a Uniswap sendo um token de governança, a Uniswap em si, né, o ecossistema Uniswap, né, ali a corretora, ela tem capacidade de gerar receita, né? Ela tem efetivamente um serviço em que ela cobra taxas e ela pode ter aquele que a gente chama de fee switch, ou seja, trocar as taxas delas para, em vez de dar direto para os liquidity providers ou para os traders, né, como desconto, você pode vir para a tesouraria e distribuir isso para quem tem o token de governança. Você vê essa perspectiva em SDAO? Ou realmente é um token de governança que nunca vai ter utilidade? Ou pode existir um fee switch no futuro? Não, pode existir um fee switch. Por exemplo, caso os Dynasets cobrem taxa de performance em cima... Aí parte vai para a Singularity DAO. Parte vai para a Singularity DAO e parte pode voltar para o token holder. Essa é uma crítica muito comum que a gente recebe, né, quando a gente faz essa avaliação de que é um token de governança. Aí sempre tem alguém que fala, mas o Uniswap também é token de governança e tal. Só que, cara, assim, ser um token de governança ou não é o único critério que você usa para comprar ou não comprar. Ele é um critério importante. Cara, a Uniswap é um token de governança? Mas é a maior DEX do mercado. Né? O que a Uniswap gera de taxa por dia provavelmente é mais dinheiro que tem em toda a Singularity DAO travado, cara, sendo negociado. Então, assim, não dá para você comparar reduzindo a isso. Mas também é token de governança e você comprou, né, seu Zé? Cara, mas, porra, olha o que é a Uniswap, né? Então, tem motivos para você topar ter Uniswap, mesmo a Uniswap sendo um token de governança. Motivos que, se você for encontrar em SDAO, você vai ter que procurar e vai ter que justificá-los. A gente não chegou nesse ponto, né, de considerar isso tudo. E eu não estou dizendo que SDAO tem que ser jogado fora só porque é um token de governança. Eu tô falando que esse é um fator que me desanima muito com o token, entendeu? É um extra, né? Dentro é um de extra. Tudo. Eu também não gosto de Uniswap ser um token de governança, mas eu entendo que pro tamanho deles e pro monstro que eles são, eles vão ter que fazer a virada de chave na hora certa, e isso pode ser até bom. Mas assim, cada projeto é um projeto, entendeu? Sim. E esse é só um fator de análise, não é o único critério que você vai usar para decidir. Não, perfeito, cara. Acho que isso ficou bem claro, assim, com tudo que a gente estava falando, né, sobre o ecossistema AGIX, né, e SDAO, SingularityNet e tudo mais. Tem só uma... Você quer passar para a próxima aí? Não. Não? Não, fala aí, então. Eu quero falar um negócio para vocês. Quer pedir os likes? Quero pedir likes, né? Hoje nós estamos chegando às 500 pessoas aqui assistindo, mas também queria dar um presente para vocês, já que a gente já está chegando a 500 likes aqui. Na segunda-feira, a gente já acabou de definir o tema do nosso Minuto Cripto, né? Então o e-mail que vai sempre para vocês aí, todo dia, 7 horas da manhã, vocês recebem esse e-mail, vai ser única e exclusivamente uma análise sobre inteligência artificial. Então tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai fazer uma análise, mandar para vocês no e-mail. Então quem não está inscrito no Minuto Cripto aqui, primeiro link da descrição, 100% gratuito, não me matem, não estou tentando vender nada para vocês, só deixem o like e se inscrevam aí no Minuto Cripto. O que você ia falar, Carlos? Interrompeu o meu copy do Minuto Cripto. Agora ninguém mais vai se inscrever no Minuto Cripto. Ninguém mais, para receber né? a É um análise desastre. das criptos de inteligência artificial na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Vamos lá. Essa questão do token de governança, ela é bem interessante, assim. Eu estava pensando sobre ela porque, cara, é totalmente natural. Se eu venho em um canal no YouTube, eu vejo o pessoal falando que gosta de Uniswap e é um token de governança, e depois fala, poxa, eu não gosto de SDAO e é um token de governança, eu vou falar, poxa, eu acho que a Uniswap está pagando, né, o energético desse pessoal. Mas eu gosto de dividir os tokens de governança em pelo menos 4 categorias, tá? A primeira delas seria...
para a gente comparar isso, é sempre bom pensar como uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores e ela pode ou não pagar dividendos para quem investe naquela ação, né? Por exemplo, a Amazon, que não paga dividendos, e outras empresas que já cresceram e elas não precisam mais reinvestir o dinheiro delas e pagam dividendos para os investidores. Eu gosto de dividir primeiro em... então, tratem isso como se fossem ações de empresas. Tokens de governança que eles ainda não geram nenhum tipo de receita, tá? E aí eles não gerando receita, eles não conseguem acumular isso em uma tesouraria e nem distribuir para os seus investidores. Tokens de governança que eles conseguem gerar receita e eles gerando uma receita constante, eles podem ou não pegar uma parte dessa receita, como é o caso da Uniswap, que não pega parte dessa receita, e da Lido Finance, que pega parte dessa receita. Então, os dois geram uma receita muito grande, mas a Uniswap ela passa tudo do dinheiro dos clientes para pagar os fornecedores e não acumula nada, enquanto que a Lido Finance estaria nesse terceiro grupo, que ela gera uma receita muito grande e guarda uma parte dela, né, consegue fazer isso de maneira sustentável. E um quarto grupo, que seria aquele token que ele consegue gerar uma determinada quantidade de receita e ainda passar uma parte dela para os investidores. Né? Se guardar uma parte, passar para os investidores, que entraria, por exemplo, algumas das criptos de derivativos que a gente viu surgindo, apesar de que até no caso delas, uma parte da distribuição às vezes era meio suja, né? Não era totalmente orgânica. A SDAO hoje, ela está nesse grupo que ela ainda não é nenhuma Uniswap que tem uma geração de receita constante, para aí depois ela virar uma Lido Finance que vai conseguir guardar uma parte dessa receita para depois começar a distribuir ela, né? Então, em caso de tokens de governança, ela ainda nem provou uma fonte de receita muito constante. E eu vejo que a SDAO, né, qual que poderia ser o sucesso dela? Seria ela se tornar um tipo de XP Investimentos ou de BTG Pactual do mundo das criptos. Né? Então ela seria um agregador de vários fundos de investimento. Eu lembro que na época que eu comecei a pesquisar sobre a SDAO, foi no ano passado, e né, eu estava debatendo isso com algumas pessoas e falando, será que ela tem futuro ou não como modelo de negócios? E a gente só tem que pensar que ela tem vários fundos de investimento lá dentro. Né? Então, qual que é o valor da XP Investimentos hoje? Ela tem os próprios fundos também, mas principalmente ela agregar vários fundos e cobrar taxinhas, porque acessar esses fundos por meio da plataforma deles é muito mais fácil. Porque ele já tem um efeito rede de ter muitos clientes, então todo fundo quer entrar lá. Exato. Acho que se a SDAO ela conseguisse esse sucesso, seria o melhor dos mundos para ela. Mas eu não vejo ela nesse caminho, porque eu não vi ela provando que vai ter esse poder de barganha com os fundos lá dentro, ainda mais porque ela já disse, né, que ela está disposta a abrir esses Dynasets para eles serem geridos por outras empresas também. E eu tendo a achar também que esse mercado de fundos quantitativos em cripto, ainda mais surgindo entre criptonativos, vai ser muito concentrado em alguns poucos players. Né? Eu tendo a achar isso. E aí eu também acho que talvez esse negócio do marketplace não seja tão bom. Apesar de que, na época, eu também fui lá e questionei eles no Discord da equipe, e eles falaram que eles têm o planejamento de fazer a SDAO capturar uma parte dessa receita no futuro. Mas assim, igual eu disse, ainda não é uma receita recorrente para chegar nesse nível de uma Uniswap, por exemplo. A galera aqui tá falando que você tá falando muito olhando para mim e tá sentindo conflitos entre você e o Casta. Então, pode falar olhando no olho dele agora, tá? Mas não, aqui não. Nenhum de nós dois investe nisso, tá, gente? Bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Chegamos a 500 pessoas agora assistindo a gente aqui e estamos com menos de 400 likes. Então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos aí, inteligência artificial, cripto, tudo isso que vai bombar em 2023, mentira. Mas deixem um like, é muito bom pra gente. Às vezes é melhor saber o que não vai bombar, né? Com certeza, né? Melhor do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro, né? Mas assim, espertalhões, vocês que sabem tudo do mercado, estão perguntando aqui, dado tudo isso, a GIX está subindo pra cacete. O que isso significa? Isso significa que o hype está precificando no token de AGIX. Cara, deixa eu dizer uma coisa, tokens, tá? Tokens. Um token, ele cumpre um papel hoje, tá? Um token, ele é uma ferramenta que atende à fome especulatória. Então, se as pessoas têm fome de especular em algum projeto e aquele projeto tem o token, aquele token é um veículo para essa força de especulação, para essa fome de especulação. E você não tem nenhuma outra maneira de precificar aquilo. O token é imperfeito, mas mesmo sendo imperfeito, ele acaba sendo o único meio de se especular o projeto. Então as pessoas vão em cima. É natural que num hype que a GIX suba isso tudo e possivelmente suba muito mais. O critério é
essa precificação é real, ela vai se sustentar? Não sei. E se você entrou bem, porra, muito bom, mas tem que também saber a hora de sair. No final vira quase um cassino, né? Não vira um cassino, vira uma estratégia de trading. Você vai virar um trader. Você não pode agora comprar a GIX no meio do hype e achar que daqui a 10 anos ele vai valer 1000 vezes mais. Não sei, não dá pra saber, cara. Né? Você não pode fazer um aporte de longo prazo tentando encontrar critérios fundamentalistas se tu tá comprando token no meio da maluquice, no meio da insanidade. Você pode fazer um puta de um trade. Maravilhoso, entendeu? Só que saber entrar é tão importante quanto saber sair. Quantas pessoas a gente não vê naquele site Coinfashions, né, confissões de investidores cripto, que o cara comprou um monte de moedinha, um monte de token que ninguém conhecia, achou um monte de gema, surfou as gemas até novembro de 21, fez centenas de milhares de dólares. Perdeu tudo, porque não vendeu, porque não realizou. Então, assim, muito legal. Eu não tô falando que a pessoa não pode ganhar dinheiro com a GIX. Pode ganhar muito, mas, cara, entrar legal e sair legal também é muito importante para conseguir, sair por cima do trade, entendeu? E a gente lembrar sempre da correlação não é causalidade, né? Não é porque um token se valoriza muito que ele realmente tem fundamentos, né? O nosso querido Henrique Borges aqui tá até comentando, lembrando que para vocês que Dogecoin se valorizou bastante. Então, assim, se valorizar não é desculpa pro ativo ser bom. Cara, quando o Facebook mudou de nome para Meta, várias das criptos que o pessoal chamava de criptos do metaverso valorizaram e para mim é o exemplo perfeito, porque depois muitas delas caíram porque não tinha uma relação direta, né? Por mais que você acreditasse naquela época que o metaverso seria o futuro. E nesse caso, eu acho ainda mais perigoso porque inteligência artificial realmente é o futuro. Sim. Então, dos vários hypes que a gente viu antes, o pessoal relacionava com o hype e já é direto ver qual cripto tinha aquilo no nome. Dessa vez, eu acho muito mais perigoso porque realmente é um hype que tem fundamentos de usabilidade. Inteligência artificial realmente vai mudar o mundo. Inteligência artificial vai fazer coisas impressionantes que a gente não viu antes. Então, o perigo das pessoas correlacionarem isso com criptos que tem a ver com inteligência artificial é muito maior, né? Por mais que muitas vezes elas tenham tanta relação com a inteligência artificial quanto aquelas criptos de metaverso tinham com a mudança de nome do Facebook, né? Perfeito. E ó, a gente tem, vamos passar, né? A gente ainda tem mais 3 moedinhas aí pra moedinhas, já fodi tudo, né? Não são moedinhas, né? são gemas. 3 gemas aí que a gente vai falar a nossa opinião. A terceira, né? Parece que assim, das 5 que a gente separou, parece que tem essas 2 que se destacam muito, né? A GIX e SDAO. Tem 2 que estão bem abaixo, tem uma que está no meio termo, assim, no que eu vejo aqui do nosso chat. Tem uma que chama Ocean, né? Quem está aí no chat, né, falando sobre Ocean. Eu queria que a gente começasse a entrar um pouquinho em como funciona essa tal de Ocean que o pessoal está falando aí, Castro. Cara, eu gosto. Comentou até sobre ela na live de assinantes, né? Comentamos sobre ela. Eu acho que o Ocean é um projeto legal, cara. Mas é um projeto, tipo assim, ele é interessante ou ele é, tipo, como um projeto de investimento ele é legal? Não, ele é um projeto legal. Pô, agora fodeu, porque agora eu vou discordar e o pessoal já acha que eu tô brigado com o Castro. Agora não, a gente discorda, mas a gente não tem rixa não, cara. Discorda de boa. Eu vou explicar o projeto, não, aí eu vou falar porque eu achei ele legal e o Karloves pode depois conjecturar. Cara, qual é a ideia da Ocean, tá? Qualquer inteligência artificial, ela é tão boa quanto o seu treinamento. Tá. Ok? Qualquer criança é tão inteligente quanto os seus pais ensinam. Tipo exatamente, isso. Ou quanto a qualidade da sua educação. Então, uma IA bem treinada, ela vai performar melhor que uma IA mal treinada. Claro. E como é que a gente treina uma IA? Como é que a gente treina uma inteligência artificial? A gente fornece para ela dados. Tá. Fornecemos informações. Então você quer, por exemplo, fazer uma IA que vai tentar fazer previsão climática. A gente vai pegar todos os dados climáticos que existem, registros históricos, homéricos, e vai ficar expondo ela àqueles registros históricos. Então treinar uma IA exige obter grandes quantidades de dados, de bons dados. Informação, né? E isso não é uma coisa que você acha na rua. Sacou? Tipo, você acha um pendrive com toda a série de dados climáticos do Oceano Pacífico até 60, você não vai achar. Então, um negócio da Ocean a Ocean quer ser uma biblioteca de dados. E aí quem quer treinar uma IA pode recorrer à Ocean e a Ocean vende os dados que a pessoa precisa para fazer o treinamento da IA. E, por exemplo, se você fornece dados para a Ocean e digamos que esses dados sejam seus tokens, os seus NFTs, sua atividade numa rede social. Isso é visão de futuro, tá?
Mas se você contribui para a biblioteca da Ocean e os dados que você coloca ali são revendidos, então você pode lucrar junto com ela. Tipo, aqueles conceitos Web3, Web3, né? ela começa a puxar para esse lado. Agora, na verdade, ela tem dados bem assim, dado cripto, tipo, histórico de preço do Ether, sacou? Mas a infraestrutura e a visão de negócio dela é ser uma biblioteca de Alexandria das IAs, entendeu? Tá. Claro que ela vai precisar o quê? Trazer fontes de dados boas, que não seja só ficar pegando cotação de token de Ether, que todo mundo pega, entendeu? E criar um cenário ali que seja útil para o treinamento de uma nova geração de IAs. E aí o que acontece? Claro, né? O token Ocean é o meio de pagamento, né? Isso é o básico, padrão, né, cara? É o padrão. Mas, assim, eu acho pelo menos interessante porque eles anteciparam que vai ter demanda por IA. E essas IAs vão precisar de dados. E quem é que está coletando esses dados e organizando esses dados para vendê-los na frente? Então a Ocean está querendo fazer isso com esse viés dentro do mundo cripto. Cara, comparado com outros projetos de cripto que usam IA, esse eu achei um cara que pensou num modelo de negócio bacana. E você vê esses projetos tipo, se intercalando? Por exemplo, você tem um marketplace lá e as ferramentas que a Gix te possibilita criar uma inteligência artificial. Então eu quero ir lá e criar uma inteligência artificial que seja, por exemplo, uma Singularity DAO que vai ter lá os meus Dynasets. E daí eu pegar com esses Dynasets, eu preciso treinar essa inteligência artificial para fazer os melhores trades, para ser o meu melhor robô de investimentos. Aí eu vou para Ocean pegar esses dados, é mais ou menos isso? Eu não sei se tecnicamente existe um empecilho hoje, tá? Mas a visão de longo prazo, com certeza. Entendi. Né? A Ocean vai ser esse lugar em que você deixa a sua inteligência artificial numa creche, assim. A escolinha da escolinha, porque você tem muitos dados e você joga os livros na cara da criança ali para ela aprender. Pra ela aprender. Qualquer tipo de programador de inteligência artificial, me perdoe a licença poética aqui, mas eu tenho que tentar, né, deixar isso aqui um pouco mais visível, né, Carlos? Show. Posso falar? Agora eu vou criticá-lo. Não, mas, cara, eu acho interessante essa visão deles mesmo. Eu acho que desses 3 projetos, assim, eu vejo... Assim, no balanço de risco e retorno, eu não investiria em nenhum deles, mas eu acho que cada um deles, desses 3, ele tem um benefício e um malefício, assim, se a gente fosse colocar de maneira mais simplista. E eu acho que talvez o principal benefício da Ocean em comparação com SDAO e com a Gix é que ela está atacando um problema que ele é intrínseco à indústria de inteligência artificial. Então ela realmente está adereçando um problema ao invés de parecer que ela pegou um mercado e pensou, deixa eu ver como eu coloco cripto no meio e agora deixa eu ver como eu coloco inteligência artificial no meio, e ficou aquele negócio meio que você não entende as relações de oferta e demanda das partes envolvidas naquele negócio. Então, esse sentido eu dou um mérito para a Ocean, porque o mercado de dados ele é essencial para o crescimento da indústria de inteligência artificial, né? Talvez seja dessas criptos a que se relaciona mais diretamente ao mercado. Agora que vamos bater na cripto, né? O que eu acho que é a grande questão da Ocean, tá? Eu acho que ela adereça bem o problema. Então ela fala de um problema que é real. Então, a questão é, você quer criar uma inteligência artificial, você precisa de um grande número de dados para que aquela inteligência artificial ela seja bem sucedida. É por isso que, inclusive no white paper da Ocean, eles citam como possíveis clientes pequenas empresas de crédito. Porque uma empresa de crédito ela precisa saber analisar qual cliente tem mais possibilidade de pagar ela e qual cliente não tem menos possibilidade de pagar ela para poder oferecer ou não mais crédito. Só que, em comparação com grandes bancos, que têm grandes bancos de dados, elas saem perdendo. Porque os grandes bancos eles conseguem fazer inteligências artificiais que vão aprender de maneira muito melhor os padrões de quem é ou não é caloteiro e vão conseguir emprestar mais dinheiro usando a inteligência artificial para quem não é caloteiro. Então, nesse sentido, se você tem uma estrutura aberta de banco de dados, você vai conseguir tentar solucionar uma dor de pequenas empresas que hoje não têm acesso a dados tão robustos para fazerem grandes inteligências artificiais melhorarem seus negócios, como as grandes empresas conseguem. Só que eu acho que o problema da Ocean é que ela ataca muito, né? E pelo menos foi a visão que eu tive do time, né? Assim, então, como eu passei pelo modelo de negócios, eu não me aprofundei tecnicamente, eu acho que ela ataca como se o problema da falta de disponibilidade desses dados hoje fosse o veículo por onde esses dados são transmitidos. Tanto que ela fala lá que esses dados lá, no caso, vão ser transmitidos via blockchain por meio de
NFTs e os data tokens, né, se eu não me engano. Só que hoje o problema pelo qual essas pequenas firmas não têm acesso a esses dados não é, na minha visão, pela falta de um veículo para eles acessarem esses dados, mas sim porque esses dados eles são criados em grandes redes privadas de grandes empresas. Então, ainda assim, para mim, seria muito difícil, na prática, dentro de vários passos que a Ocean teria que tomar, para ela conseguir, né? E eles falam isso, olha, hoje o Google e o Facebook têm acesso a grandes dados e a gente quer democratizar isso. Só que, olha, as pequenas empresas, se eu quiser abrir uma rede social hoje, o meu problema não é não ter onde buscar esses dados. É que eu preciso dos dados de um efeito rede, de uma empresa monstruosa como é o Facebook, e a Ocean não me dá uma resposta para ela pegar esses dados e me oferecer. Então eu acho que ela não democratiza os dados que são mais importantes? Exato, ela quer democratizar o veículo pelo qual você vai pegar esses dados, e que na minha visão talvez não seja o principal problema, né? Então eu trago esse mérito para ela porque eu acho que ela foi a que chegou mais próximo de uma dor de fato que existe em inteligência artificial, né? Não é tão um pitch de venda só para achar uma desculpa para colocar a inteligência artificial no meio, mas eu acho que ela não colocou a resposta correta para resolver esse problema. Mas por outro lado, eu vou fazer uma contrapartida aqui em favor da Ocean. A gente está pensando em dados que já são usados no mundo privado. Mas se a gente imagina que a gente vai entrar numa era de Web3, de blockchain, de seus tokens, sua propriedade intelectual, você vai entrar em redes sociais descentralizadas. Então, a gente vai ter um novo cenário de uma grande fabricação de dados que já são abertos. E possivelmente a Ocean, em vez dela competir com o mundo centralizado que já está ali, né, e a gente está querendo disruptar, mudá-lo, ela vai se casar com essa nova onda. Talvez com uma grande base de dados de Web3, onde novas IAs que vão ter propósitos novos podem ser fabricadas. Eu concordo contigo que ela nunca vai competir com um data center privado de um HSBC, de um JP Morgan, sacou? Mas ela possivelmente vai ser a infraestrutura, não porque ela vai ter que achar os dados, mas onde pessoas que querem usá-la vão levar os seus dados para lá e vão montar ali um novo hub que eventualmente pode ganhar atração. Mas realmente, eu concordo num ponto com o Carlos, que é um long shot. Não está claro agora como a Ocean vai sair vencedora disso tudo, né? Talvez ela acompanhe uma mudança maior e consiga surfar dentro dessa mudança maior, de uma tendência mais ampla do que ela. Mas você inclusive falou um ponto que eu não tinha pensado, que é interessante também, porque talvez a Ocean ela comece a crescer não na ponta de conseguir fornecer diretamente grandes bases de dados de uma vez só. Talvez ela cresça porque ela pode ser uma das poucas alternativas no futuro de Web3 para você pegar os seus poucos dados e conseguir monetizar eles. Exatamente. Talvez seja na ponta do cara que fornece os dados, né? Aí você faz a sinergia, né? Eu já quero fornecer, eu faço um post no Lens e quero que ele alimente a Ocean. E alguém quer pegar todos os posts do Lens e quer fazer uma IA. Então, começa devagar, começa pequeno, mas como a economia de escala e a economia de rede funciona, se o Web3 um dia explode e faz uma curva louca, né? Então, ferramentas como essa podem surfar esse hype junto, esse crescimento junto. Que nem você falou, né? É um long shot, mas basicamente tudo que a gente está falando aqui parece ser um long shot também. IA em cripto ainda é um long shot. Vai do quão long você está disposto, né? Assim, então... Sim, faz sentido. Eu acho que ela é uma indústria que pode se envolver em Web3, mas que depende de um outro degrau de Web3 abaixo, talvez. Né? Então, quão disposto você está a correr de risco ou de apostar no longo prazo no desenvolvimento do efeito rede Web3 de maneira geral, talvez seja o que vai dizer se você vai investir ou não em Ocean. E assim, pra gente mudar um pouquinho... Depois? Tá acabando já, né? Pra gente mudar um pouquinho o assunto, né? O mago das altcoins aqui, ele tá falando, a GIX, Ocean, SDAO, eu estou em FET. Eita, cara. Que porra é FET? Essa é a primeira vez que eu e o Casta vamos concordar. Essa a gente vai concordar com força. E não é bom para o mago. Não. E não é concordando com o mago. Assim, cara. Olha só. FET, na verdade, é um projeto que, quando você olha para ele e para a proposta de negócio dele, ele quer resolver tudo. É aquele cara que ele fala todas as buzzwords que você quer ouvir, né? Inteligência artificial, do metaverso, da realidade virtual, da blockchain, do business, do Vegas, e ele vai. Só que quando você vê, os caras não falaram nada pra mim. Eu estudei e eu só vi ali propaganda, cara. Eu não consegui entender realmente qual era o cerne do negócio. Eu vi uma sopa de buzzwords,
uma sopa de propostas que parecem super futuristas, mas eu não vi ali um modelo de negócio claro. Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Se você abre o site, é como se eles fossem atacar tudo e resolver tudo e dominar tudo. E eu não entendi ali onde que o negócio vai engatar. Então, depois que eu esbarrei nessa barreira, eu nem conseguia assim, aprofundar meu entendimento do projeto. Eu fiquei num beco sem saída. Né? Aí eu dei até mais foco para estudar os outros. Não sei como é que foi para você, Carlão. Assim, a gente, para começar esse podcast aqui, a primeira coisa que a gente fez foi pedir para o Casta uma lista de quais criptos de inteligência artificial ele achava que estavam mais bombando, né? A gente partiu dessa lista de 5 criptos, a gente olhou ali e falou, pô, realmente são as que mais aparecem aqui nos comentários, vamos falar delas. E aí, o Casta, ele tinha mandado para a gente algumas opiniões dele sobre elas e eu fui estudar antes de ver as opiniões do Casta depois, né? E aí eu fui, né, pra poder não me enviesar, nem nada do tipo. Quando chegou nessa, eu falei, cara, eu não tô entendendo nada do que esse negócio faz. Deixa eu ver se o Casta conseguiu entender. Eu fui lá e eu entrei e ele falou, cara, esse negócio é totalmente confuso, eu não entendi nada também. Então eu acho que, cara, bate muito nisso e eu acho que é um sinal de alerta pra qualquer cripto, porque inteligência artificial não é a primeira palavra que está bombando, vão vir várias outras, olha, quando você entra no site de uma cripto e ela começa a te jogar um monte de termo técnico difícil para parecer inteligente, e ela fala, olha, é do metaverso, da DEX, sabe, da transferência do swap do token com inteligência artificial, com realidade virtual, e aí você entra no site, tem uma foto de um motor de mineração de Bitcoin do lado da foto de um óculos de realidade virtual do Facebook. Cara, é porque eu não tô zoando. Se você entrar no site da... FET, não é? FET AI. Cara, você vai ver várias imagens... Assim, FET ou FET? FET de puxar, tá, de pegar. com CH no final. É isso. Você vai ver ali, passando pelas primeiras abas na parte superior da página, vários termos, né? E conforme você vai descendo a página, ele vai te colocando uma imagem aqui em 3D, ali num tom meio azulado, e do lado uma descriçãozinha, né? Então vai ter aqui staking, aí você clica ali e tem modelo de negócios, e você clica ali e tem outra coisa, e você vai passando, e cada uma dessas imagens não tem nada a ver uma com a outra. E o que está escrito também não tem nada a ver. Então, cara... Mas soa bonito pra caramba, soa né? muito inteligente. Parece que o departamento de marketing trabalhou ali, sacou? Exato. Entendeu? E não é muito o que a gente tá buscando. Não é. Né? Não é. Exatamente. Tem coisas que são mais complexas do que deveriam ser, assim. E quando o negócio parece muito bom para ser verdade, normalmente ele não é verdade. Então, assim, vamos seguir para a última aqui que a gente tem antes da gente fechar tudo isso, que é uma tal de DBC. Essa eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que é a Deep Brain Chain. Certo? Eu também não tinha ouvido falar. Deep Brain. Essa aí já é menos ainda... Pô, essa daí menos conhecida, a galera do marketing também foi bem, né? Não, é porque essa Deep DBC, Brain. na verdade, ela é veterana, ela é antiga. Ah, é antiga essa daí? Ela é antiga, ela já mexe com o IA há mais tempo e nesse hype ela meio que subiu da tumba, sabe? Tipo, levantou dos mortos assim e voltou a ganhar atração, voltou a ganhar, né, ação de preço, voltou a ganhar holofotes, né? Mas assim, a minha visão da Deep Brain é que ela, na verdade, tenta fazer uma coisa até parecida com a Agix. Porque a Deep Brain tem essa pegada do tipo, eu quero desenvolver uma IA, mas eu não quero começar do zero. Então você usa a Deep Brain para te ajudar a chegar lá. Só que até onde eu entendi, a Deep Brain não entra na parada do marketplace. Então ela te ajuda a construir, mas ela não te dá o suporte econômico para você monetizar e vender. Então eu acho que nesse caso a Agix tem mais momentum, né, e mais chance de despontar agora do que a Deep Brain, que já ficou para trás, né, e agora está tentando dar uma respirada, voltar de novo. Mas ela vai ali, para mim, competir um pouquinho com a Agix no fato de ser uma base para a criação de novas IAs, entendeu? Quando você fala uma base de criação para novas IAs, justamente é quase como, sei lá, um lugar onde eu entro e pego assim ingredientes e monto uma IA? Assim? É tipo isso, vai. Isso é o muito, que isso muito... é que você tem que cozinhar junto, tá? Mas é como se você pegasse umas peças de Lego, tá? Juntasse essas peças de Lego e terminasse de montar depois, para você não ter que construir tudo do zero, né? Então, ela te dá componentes pré-prontos, que você coloca dentro da sua IA e acelera o desenvolvimento da sua IA. Isso é o que a gente chama de framework, tá? Ou que algumas vezes a gente vai chamar também de kit de desenvolvimento. São parcelas de programação pré-fabricadas que aceleram o trabalho do programador para não ter que fazer tudo do zero. O CryptoGame deu um depoimento aqui que é muito bom. Ele falou, eu não percebi, acho que é da terrinha lá, ele falou, eu não sabia nada do que os projetos diziam. Eu pensava que eu era muito burro afinal.
parece que não sou tão burro assim. Porque também... Ainda bem que ele não falou, parece que não sou burro. Exatamente, CryptoGame, tem vezes que realmente é muito difícil de entender o que eles estão falando. Não, e tem vezes que você não entende porque realmente não faz sentido. Não faz foi sentido. feito pra não entender. Não foi porque- feito para ter sentido, Porque se sabe? você entendesse, você não compraria. Boa. Bom, pra gente fechar aqui, eu acho que a gente poderia pelo menos tentar fazer duas coisas. Primeiro, a gente tentar ranquear essas 5. Então a gente falou de AGIX, SDAO, Ocean, FET e DBC, Deep Brain Chain. Chain. Vamos tentar ranquear quais a gente imagina. Vamos imaginar um cenário ideal, né? E, pô, IA bombando, toda essa tese, todo aquele primeiro se, né? Se isso acontecer, essa daqui pode funcionar. Então vamos excluir o primeiro se. Quais vocês acham, assim, qual seria o ranking de vocês? Pode começar, Carlos. Tá, vamos lá. Então, no momento de hoje, como né, eu estava falando, eu não investiria em nenhuma delas por conta da questão do risco, né? Deixando isso claro. Não está no meu perfil de investidor correr esse tanto de risco no mercado de cripto, tá? Eu acho que às vezes Bitcoin e Ethereum são muito mais arriscados do que as pessoas pensam, tá? Uhum. Então eu não iria em nenhuma delas a princípio. Agora, com o Danilo falando, olha, tá aqui o dinheiro, você tem que colocar em alguma delas, né? Eu descartaria as duas últimas, tá? E eu ficaria primeiro só com as 3, que é a GIX, SDAO e a Ocean. A partindo dessas 3, como que eu ranquearia elas, tá? Se a gente tivesse que falar de um modelo de negócios que não deve mudar, como cada uma delas está hoje, eu iria na SDAO, porque eu acho que ela é o que está mais próximo ali desse, cara, forçando muito a barra para ela ser essa XP de investimentos do mercado de cripto, tá? Eu acho que ela depende de menos CIS ali dentro, apesar de, como eu disse, para mim ela já depender de CIS o suficiente, né? Agora, se a gente for pensar na possibilidade desses modelos de negócios eles mudarem e conseguirem se disruptar, aí eu iria na AGIX, tá? Porque dessas eu acho que todas elas vão ter que passar por mudanças profundas para serem bem-sucedidas. Eu acho que talvez a AGIX, pelo capital intelectual que ela tem ali dentro, por ela ser esse marketplace, estar construindo essa infraestrutura, talvez seja a que vai ter a possibilidade de mudar de mais formas e mais rápido. Então eu iria nela, né? Ou em SDAO, pensando em menos inovação, ou se contar com mais inovação, for mais otimista com os times, na AGIX, tá? E aí a Ocean, para mim, ela ficaria em terceiro lugar. Dessas 3 eu não iria. Uhum. E você, Castro? Cara, eu colocaria a Ocean em primeiro. Olha, vai fazer exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Acho que vai ser bem o contrário, cara. Eu colocaria a Ocean em primeiro porque eu acho que quando ela parte para atacar a infraestrutura, ela pega todo o mercado endereçável de IA. Então, o potencial dela de abocanhamento de mercado é maior, né? Eu iria por essa maneira de enxergar. Em segundo, eu colocaria a GIX, porque eu também acho que ela ainda pega o cenário de um marketplace. E eu deixaria a SDAO em terceiro lugar, por quê? Porque de todas essas 3, SDAO é a mais fácil de você clonar e replicar o modelo de negócio, né? Se uma Ocean monta uma massa de dados, é muito difícil você cloná-la e duplicar o efeito dela de moat, o efeito de fosso. A mesma coisa para a GIX, que se bombar como marketplace, fica difícil você clonar o efeito rede do marketplace. Agora, SDAO, como está na ponta de aplicação, né, se alguém inventar uma SDAO 2, que o robô da SDAO 2 paga o dobro da SDAO 1, ela pode ter ali um ataque vampírico e rapidamente ser esvaziada de atividade. Eu acho que ela tem uma dinâmica competitiva mais acirrada do que as outras duas. Uhum. Eu iria por essa maneira Talvez de seja ranquear. o que vai ter menos capacidade de aumentar a margem dele se os 3 ficarem grandes, né? Possivelmente, Eu acho que se essas 3 criptos ficassem grandes, o efeito rede entre você ter um marketplace, um agregador de fundos de investimento ou uma base de dados, talvez a SDAO seja a que tenha uma margem de lucro menor, porque, igual o Cassa falou, talvez seja mais fácil de você roubar, né, qual que foi essa construção que fez ele atrair os clientes, né? Uhum. Não, exatamente. E assim, mas lembrando, só fazendo um último disclaimer, nenhum de vocês investiria numa dessas agora, tipo, não é o momento. Não, eu não tenho nenhum desses tokens em carteira. Você quer um Perfeito. disclaimer, é esse, por exemplo. Só pra Não gente tá no meu perfil de risco. Não tenho. Não, perfeito. Acho que esse é o último disclaimer que a gente queria fazer aqui. Lembrando que, se você quiser saber exatamente no que a gente investe, né, aqui embaixo tem o link da lista de espera lá da Mercúrios Pro, né? A gente tem a assinatura com o relatório da carteira, que a gente abre todo o que a gente investe. E aqui tinha um pessoal perguntando o que estava rolando aqui atrás, né? É o Happy Hour da imersão, né? A primeira imersão fundamentalista
avançada que a gente vai fazer aqui dentro da Mercúrios. E o pessoal da imersão, né, eu peguei um dos representantes dele para dar o direito também, já que ele tá todo mundo vendo aqui ao vivo, de fazer uma pergunta aqui para um dos dois, né, ou para os dois também. E eu queria chamar aqui, né, o Daniel. Chega aí, Daniel. Será que dá para pegar ele aqui, ô produção? Chega aí, Daniel. Tudo bem, cara? Tudo certo, cara. Sem querer vir uniformizado. Olha lá, já veio certinho. O cara já veio no padrão, cara. Sem querer. Fazer aqui o Danilo, pegar minha colinha aqui pra ver. Boa. Pede uns likes aí pra gente. Tá em quantos likes agora? Deixa eu ver aqui. Estamos com 500 e poucas pessoas aqui assistindo, 546 pessoas assistindo e com 413 likes nesse exato momento, Daniel. Todo mundo acho que tem certeza. E quando acompanha ali de longe, mas vindo aqui com os caras, o trabalho, a qualidade do trabalho é ótima. Então fazem por merecer, ajuda com os likes aí pro pessoal. Vamos que vamos. E é de graça, né? E é de graça. É, muito bem, excelente. Qual a sua pergunta, Daniel? Vamos lá. A produção brigou ali e Casta. pediu pra você falar no microfone, hein? E da última vez que eu briguei com a produção... Aqui? Com os caras... Não tô vai lá. acostumado com as mídias. Eu tenho trauma de quando eu briguei com a produção. Graças a Deus eu não briguei ainda. Primeira vez aqui. A pergunta é pro Casta. Então, Casta, você mencionou que token é uma maneira não ótima de trader especular em cima de protocolo, de determinado protocolo. Minha pergunta é, isso se refere a tokens de protocolos menos consolidados, sem usabilidade definida, por exemplo, ou token de governança, ou esta definição também aplicaria para tokens mais consolidados, como o da Ethereum, que tem utilidade muito bem definida, tem um ecossistema muito bem desenvolvido, mas, olhando para o longo prazo, como tem tantos steps ainda de desenvolvimento, a gente não consegue traçar uma linha fixa de rentabilidade ou de receita. Essa é a minha pergunta para o Casta e para o Carlos também, certamente. Cara, Boa pergunta, hein? Boa pergunta, é muito boa. É muito boa. Do modo como eu vejo, cara, todos os tokens são hoje veículo para especulação. Porque nós usamos eles dessa maneira. Tá? A gente monta uma carteira ali com, sei lá, 15 tokens, a gente não usa esses tokens. Uhum. A gente compra, põe na carteira e fica esperando o tempo passar. Então, de um jeito ou de outro, né, parte do caso de uso desses tokens, mesmo tokens como Bitcoin e como Ethereum, a demanda por esse token é um vetor especulatório. Ok? Agora, quanto mais maduro é o token e mais bem definido é o token, soma-se a força especulatória forças fundamentais. Então, por exemplo, vai ter ali um grau de ação especulatória no token Ether, mas também tem o agente deflacionário da queima, tem a mudança do merge que reduziu a inflação em 90%, tem a demanda do Ether pelas segundas camadas que fazem pagamentos de roll-up. Então eu vejo que enquanto o token vai amadurecendo e ele vai ganhando adoção e ele vira uma coisa mais mainstream, e a gente está muito longe de poder falar que é mainstream, eu digo mundo real, bilhões de pessoas, essa força especulatória ela vai se tornando mais fraca em relação às forças fundamentais que realmente podem agir na precificação do token. Então, quanto mais incipiente é o token, mais ele é refém puramente de ser o quê? Um meio onde as pessoas especulam porque elas não têm outra opção para especular que não ser acompanhar o preço de tela daquele token, entendeu? Eu concordo plenamente, assim. Inclusive, até passando por aquele tópico que eu falei, olha, as pessoas às vezes não têm noção do quanto que Bitcoin e Ethereum são arriscados, né? Todo investimento ele vai ali de um grau totalmente menos especulativo, vou investir no título da dívida dos Estados Unidos e só se ele quebrar, para mim, eu perdi tudo, até um investimento extremamente especulativo. E eu acho que hoje, não são todas, mas aqueles investimentos que estão nesse ápice da especulação no mundo são as piores das criptos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu compro a ação dela, isso está nesse intermediário de especulação, mas eu sei que o dividendo que a empresa vai me pagar está ligado ao crescimento daquela empresa. Token, você pode ver um filme que fez sucesso e, cara, fez muito sucesso. Eu queria dar um jeito de colocar dinheiro nisso. Vou criar um token sobre esse filme. E não tem nenhuma ligação com o negócio, né? Então, as ferramentas mais especulativas do mundo hoje, eu acho que são tokens, tá? Ou seja, os piores dos tokens. Mas, assim, igual eu disse, é um espectro. No caso de Ethereum e Bitcoin, eles também vão ter um grau especulativo maior do que a maioria dos investimentos, porque eles também têm pontos cruciais que vão ter que passar no seu desenvolvimento, em termos de segurança da rede, em termos de usabilidade, mas aí, né, para não ficar nessa coisa binária, será que eles são ou não especulativos? Eu colocaria eles, né, bem para cá do lado do não especulativo quando a gente compara com coisas que são extremamente mais especulativas, igual esse exemplo que eu dei de tokens de filmes, né, por exemplo. Perfeito. Respondido? Claro, pô. Likes. Claro.
Eu juro para quem está assistindo que essa pergunta ela não foi arranjada. A resposta de qualidade vocês acabaram de ouvir é da cabeça e do conhecimento do Casta e do Carlos. Então, se isso não merece likes, Danilo, eu não sei o que merece. E o Danilo nem pediu pra você pedir os likes agora, né? Você viu? É natural, Natural, pessoal. Bom, pessoal, eu vou pedir licença aqui que a gente vai dar uma curtida agora no Happy Hour. Esse final de semana inteiro vai ser de muito trabalho lá dentro da imersão. Vamos aproveitar muito aqui. Então, espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam aqui no canal, né? Deixem sempre o like. E até segunda-feira lá no Crypto Valeu, Pickers. pessoal. Valeu, pessoal.